E o resultado foi o seguinte: uma inflação de 22% em junho. Dia finalmente mais calmo no mercado financeiro. A expectativa de inflação pela primeira vez essa semana não... 0,5% de inflação. O feijão aumentou 2.000. A elevação dos preços está sendo causada. Chega a 76,4%. Olha o cruzamento para Romário. Em que ano você foi expulso? 74, na época do gás. E foi pra onde? Nova York, encontrei com o João Lennon. Carnaval 89, aqui do camarote do Faustão. Hoje não, meu amor, eu tô com muita dor de cabeça. Isso é culpa dessa inflação descontrolada que não deixa o trabalhador dormir sossegado. Naquele ano, o problema do Brasil era a hiperinflação. Ela desvalorizava a moeda e diminuía o poder de compra do brasileiro. Há 2 meses, o pacote de 1 quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. Os salários eram semanais e as pessoas corriam para o mercado assim que fossem pagas, pois se comprassem pela manhã, poderiam levar mais mercadorias do que se comprassem à noite. Era um caos econômico e a população achava que escolher um presidente novo ia resolver o problema. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral. E sustentar a integridade e a independência do Brasil. Após o regime militar, 22 candidatos queriam assumir a presidência da República. Teve cara do antigo regime, figurões de hoje em dia como Paulo Maluf e Ronaldo Caiado, e até mesmo Silvio Santos entrou na disputa. Vários nomes se destacaram na disputa: Fernando Collor de Mello, Leonel Brizola e Luiz Inácio Lula da Silva. Brizola ganhou notoriedade quando lutou contra a instauração do governo militar em 64. Ele foi exilado e voltou ao Brasil em 79. Foram 5.489 dias de exílio, o mais longo exílio de um político brasileiro na história do país. E para este reencontro venho, desde este nosso longo exílio, com o coração cheio de saudades, mas limpo de ódios. Sua trajetória o transformou em um mito entre a esquerda brasileira. Lula também havia surgido durante o período militar. Vindo dos sindicatos de metalúrgicos, era o principal líder do recém-criado Partido dos Trabalhadores. A legenda reunia integrantes da esquerda armada, sindicalistas, artistas, intelectuais da USP e até figuras religiosas. Que a forma mais eficaz de distribuir renda é aumentando o poder aquisitivo da classe trabalhadora. Porém, a defesa que Lula fazia dos trabalhadores era contraditória. O próprio Lula não havia trabalhado por muito tempo. Ele havia exercido mais a função política de sindicalista do que a profissional de torneiro mecânico. Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. A similaridade das histórias fez Lula e Brizola rivalizarem pela mesma vaga no segundo turno. Lula dizia que Brizola era um desequilibrado emocional, e Brizola dizia que Lula era inexperiente demais para governar. Isso me distancia léguas desse cidadão e me faz desconfiar muito dele. Me faz desconfiar muito dele. O Lula é a espuma da história. O Lula está dentro do sistema. Porque há uma diferença ideológica entre nós. Será muito mais fácil derrotar ao Lula no segundo turno do que qualquer um de nós. Ainda tem o agravante, o Lula que não gosta de trabalhar. Apesar disso, eles competiam pelo mesmo eleitorado, devido às suas agendas revolucionárias. Lula não estava muito preocupado com a hiperinflação, mas dizia aos 4 cantos do país que a dívida externa impedia que o dinheiro dos trabalhadores ficasse no Brasil. E teríamos como medida básica, primeiro, tentar suspender o pagamento da dívida externa para ver se tira o país do sufoco que ele se encontra. E eu acho que fazendo isso nós iríamos terminar a inflação desse país a curto espaço de tempo. Quem ganha com a inflação é quem tem muito capital. Brizola entendia a inflação como parte de um sistema econômico. Para ele, falsificar dinheiro novo sempre que o dinheiro acabasse fazia parte de uma boa administração. A inflação faz parte desse modelo econômico desde os últimos 40 e poucos anos. Defendia a reforma agrária e distribuição de renda, e muito Estado para conseguir tudo isso. O TSE terminou hoje à tarde a apuração dos votos do primeiro turno. No resultado final, a vantagem do candidato do PT, Lula, sobre o candidato do PDT, Leonel Brizola, é de 454.445 votos. Vamos aos números finais. Em primeiro lugar, Fernando Collor, 20.611.011 votos. Em segundo, Lula, com 11.622.673 votos. Em terceiro, Brizola, 11.168.228 votos. O contexto não era favorável para Lula enfrentar Collor. No campo internacional, a esperança era de uma ruptura com os regimes socialistas revolucionários. O muro de Berlim, erguido pela União Soviética durante a Guerra Fria, foi derrubado 4 dias antes do primeiro turno. A imagem de Lula vestido de vermelho comandando o Brasil não agradava o mercado. A partir daí, é convencer a classe empresarial de que eles precisam deixar de ganhar as fortunas que estão ganhando hoje. É preciso que muitos empresários deixem de engordar a sua conta bancária, deixem de engordar o seu patrimônio pessoal, para que uma parte disso seja revertida em salário. O circo ia se agravar. Era hora de fazer aliança com inimigos, pedir ajuda para a mídia, influenciar o povo e arrecadar dinheiro. Para ter alguma chance, Lula precisava do apoio de Brizola. O petista e o pedetista deixaram a briga de lado e se aliaram contra Collor. Foi a maior transferência de votos na história. Mais de 120 mil pessoas lotam o centro de Porto Alegre, saudando Lula e Brizola. Que ninguém deve considerar que venha a ser uma incerteza o fato de um trabalhador, de um sindicalista como Lula, ser eleito presidente da República.
Todos nós temos o dever de ajudá-lo amanhã. Ajudar sem querer nada. Ronaldo Caiado, que também foi candidato presidencial no primeiro turno, denunciou a campanha de Lula. Naquela época, partidos políticos eram proibidos de receber dinheiro de empresas privadas. A alegação de Caiado era que o petista havia recebido $200 mil por meio de Caixa 2 para aprovar um projeto da empresa Lubeca em São Paulo. Vamos continuar conversando hoje sobre o caso Lubeca. Esses últimos acontecimentos mostraram que ele próprio era um dos principais envolvidos na bandaneira. Do outro lado, PC Farias, tesoureiro de Collor, arrecadou $160 milhões burlando a mesma lei. O esquema funcionava como um clube de afiliados onde diversos empresários participaram. O caso ficou conhecido como Esquema PC. A batalha eleitoral foi nutrida por milhares de dólares obtidos ilegalmente. Da garganta de Lula ecoava que era hora do povo tomar o poder. Collor dizia que era hora de uma limpeza na política nacional. Os ataques pessoais começaram. Ontem, neste programa, uma mulher teve a coragem de fazer uma grave denúncia. Dona Miriam Cordeiro, ex-mulher de Lula, é uma trabalhadora honrada que mora no ABC Paulista. Ela conhece Lula como ninguém. Ela mostrou o verdadeiro caráter do Lula. Ela denunciou que Lula chegou a oferecer dinheiro para que abortasse a filha dele. Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro, quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele, ele me ofereceu dinheiro para mim e abortar? Assessora de Collor denuncia. Collor pagou 200 mil cruzados novos para Miriam acusar Lula na TV. Veja a notícia na Folha de São Paulo. Maria Helena Amaral, assessora de Collor, acusou a coordenação da campanha do PRN de haver pago 200 mil cruzados novos pelo depoimento de Miriam Cordeiro no programa de Collor terça-feira à noite. Maria Helena pediu demissão da campanha de... O último e decisivo debate entre os candidatos Collor e Lula. O duelo de quase 3 horas foi acompanhado até a madrugada por milhões de telespectadores em todo o país. Veja agora no Jornal Nacional. De um lado está a candidatura do Centro Democrático, por mim representada. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas. É que o meu adversário viesse disposto a contribuir para elevar o nível de consciência política. Mas me parece que ele está disposto a aliar o Pinóquio nessas eleições. Aquele cognome de Pinóquio que o deputado tenta colocar no programa do partido, eu acho que cabe muito bem a ele. Ele que é um grande Pinóquio. Até porque eu sabia que o Pinóquio pelo menos lia. Eu não sei se ele sabia ler. Esse debate está muito engraçado. O pessoal em casa, quem está assistindo, deve estar perplexo, porque o jornalista faz uma pergunta e o candidato responde outra coisa. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No dia 17 de dezembro, o povo brasileiro foi às urnas e decidiu. Collor foi o primeiro presidente eleito por voto direto desde Jânio Quadros. O presidente Collor entrando no Congresso para fazer o juramento da Constituição, acompanhado do vice Itamar Franco. A nova democracia nascia morta. A esperança do Brasil era que o novo presidente resolvesse a inflação. Mas entre o comunista revolucionário e o oligarca irresponsável, o resultado não poderia ser nenhuma maravilha. Collor colocou a ex-filiada do Partido Comunista Brasileiro, Zélia Cardoso de Mello, no Ministério da Fazenda e, um dia após ser empossado, surpreendeu todas as famílias do país. Com risco de contas bancárias e poupança por 18 meses. O que excede isso, a parte do excedente, aí 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central. Derrotado, Lula começou a recompor a esquerda brasileira. Em 1990, fundou junto de Fidel Castro o Foro de São Paulo. A organização latino-americana juntava partidos socialistas, movimentos revolucionários e grupos terroristas para traçar o planejamento da militância contra os governos estabelecidos no continente. Em 1992, o próprio irmão de Collor denunciou o esquema PC. Os documentos apresentados hoje pela Comissão Parlamentar de Inquérito apontam as ligações do presidente Collor e de sua família com o chamado esquema PC. As acusações de arrecadação ilegal durante a campanha vieram à tona e o governo começou a cair. PC Farias era líder de um poder paralelo e participava de decisões no governo Collor. O que faltava para oficializar PC como presidente da República era a faixa presidencial no peito. A oposição aproveitou a brecha e partiu para a derrubada de Collor. O movimento pró-impeachment está crescendo muito e nós achamos que nós vamos ter uma maioria de 2/3 aqui no Congresso Nacional. No dia 1º de outubro de 1992, o Senado iniciou o processo de impeachment, mas, durante o julgamento, Collor assinou a sua renúncia para não perder seus direitos políticos. A partir desse momento, Fernando Collor é presidente afastado e assume o vice-presidente da República, Itamar Franco. Em 1996, PC Farias e sua namorada foram mortos a tiros na casa do empresário. Até hoje não se sabe quem foi o mandante do assassinato da peça central do esquema de corrupção que derrubou Collor. O primeiro presidente eleito por voto direto depois de 29 anos. Foi também o primeiro presidente latino-americano a sofrer impeachment. O novo Brasil não foi construído. There's a rocket lion in Brazil. Em
1994, Lula achava que era sua vez de carregar a faixa de presidente. Mas ele não contava com o surgimento de um novo personagem na disputa. O governo conseguiu passar essa lei de disciplina na relação das dívidas dos estados. O que interessa é resolver o problema das pessoas. Legislação que levasse ao debate. Que trate dos grandes problemas dos pequenos. O Brasil estava preso em um ciclo inflacionário. O plano Collor havia fracassado e o vice que assumiu também não deu conta do recado. A consequência, uma economia menos produtiva, com menos produtos disponíveis e com a mesma demanda de consumo. Peguei o último, né? O que eu posso fazer? Pelo menos um. A solução desses problemas estava em primeiro lugar como critério para definir o voto naquele ano. Silêncio das galerias para que comece a parte efetiva da posse. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Depois da renúncia de Collor em 92, Itamar Franco assumiu a presidência. Sem adversários à altura, Lula deixou de ser só o líder dos trabalhadores para ser também o provável vencedor da próxima eleição. Lula mantém a liderança e foi o que mais cresceu. Se a eleição fosse hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ficaria em primeiro lugar, com 39%. Na última pesquisa, ele tinha a preferência de 36% dos eleitores. As intenções de voto indicavam Lula como futuro presidente, e o PT já estava escolhendo os ministros. O Lula tem uma bancada no Congresso Nacional e não teve um nome envolvido na CPI do Collor. Um nome na lista do jogo do bicho. Tem uma bancada que tem ética na política. A esperança em Lula era tão grande que em abril de 1993, o presidente do PSDB admitiu a intenção de formar uma aliança com o PT para concorrer em outubro. Mas o sonho de Lula de finalmente ser o presidente do Brasil começou a desabar. O novo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, se reúne com os líderes do PSDB. O principal assunto foi uma estratégia para evitar choques entre o partido... Em maio de 93, o desconhecido Fernando Henrique Cardoso foi nomeado pelo presidente Itamar Franco para o cargo de ministro da Fazenda. A missão de FHC era acabar com a inflação que chegava a 1.348%. O desespero do brasileiro pesava em seus ombros. Quem tiver realmente amor à melhoria de condição de vida do povo, tem que ter um olho muito pregado na inflação. A pessoa que entra num lugar novo não deve começar quebrando cristais, não. Deve começar a olhar com atenção. O que estiver funcionando bem não há por que mexer. O que estiver funcionando mal se toca. Depois toda a plateia aplaudiu de pé o novo ministro da Fazenda. Em agosto de 93, Fernando Henrique juntou uma equipe de economistas para montar o Plano Real. Em 1994, o projeto foi anunciado. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Depois de décadas de inflação, o Plano Real tirou o Brasil da queda livre. Foi eficaz, estabilizou a economia e aumentou o poder de compra da população. Primeiro vem o ajuste fiscal, um corte de 22 bilhões de dólares no orçamento, ou 5 trilhões e meio de cruzeiros reais. Ainda assim, é preciso mais dinheiro para equilibrar as contas. A ideia, então, é aumentar todos os impostos em 5%. Haverá um sacrifício, indiscutivelmente. De todos. De todos. Quando toda a economia estiver atrelada ao novo índice, chegará a hora de mudar de moeda. Esse pão com manteiga, que custa 600 cruzeiros reais, passaria a custar 26 centavos de reais. No dia 1º de julho de 94, o real começou a circular. Na estreia oficial do real, não houve atropelos. O movimento foi tranquilo nos bancos e caixas eletrônicos de todo o país. Sarney, Collor e Itamar já haviam cortado zeros, congelado os preços e renomeado a moeda. Mas nada tinha funcionado. O real, nascido hoje, é a 9ª moeda brasileira em meio século. A diferença do plano de FHC era sua gradatividade. Não foi lançado do dia para a noite como o plano de Collor. A grande diferença deste plano é que ele não teve um dia D. Nada entrou em vigor hoje, por decreto, automaticamente. E a grande sacada do ministro era que os resultados se consolidariam durante o período eleitoral. Pois é, lançado o real, o governo vai usar a chamada âncora cambial para segurar a inflação nos primeiros 3 meses. Assim, um real ficaria valendo $1 nesse período. Então vamos contar. O congelamento cambial seguraria a inflação perto de zero pelo menos em julho, agosto e setembro. E dia 3 de outubro é dia de eleição. Uma curiosa coincidência, né? Eu quero ser um presidente que trate dos grandes problemas dos pequenos, mais humildes. Porque a maioria dos governos sempre tratava dos pequenos problemas dos grandes. Agora, conhecido pelos brasileiros, Fernando Henrique se demitiu do cargo de ministro para ser candidato à presidência pelo PSDB, partido que um ano antes queria formar chapa com Lula. Eu vou ser presidente da República e de mãos dadas com o Tasso, nós vamos mudar o Brasil! Nós vamos mudar o Brasil! O sucesso do Plano Real tornou o FHC um forte concorrente na corrida eleitoral. Agora, Lula tinha um adversário, e o Plano Real era a pauta dessa briga. Imediata, é preciso ver no longo prazo se a economia brasileira resiste. Esse plano foi feito com cuidado, com muita objeção do PT, do PDT que atrapalhava, mas nós vamos fazer. A continuidade da medida que acabou com a inflação dependia da vitória de FHC nas urnas. O PT, liderado por Lula, era uma ameaça ao plano. E esse plano real não se sustenta de põe a campanha, porque o pessoal que está junto com o Fernando Henrique Cardoso não quer estabilidade nesse país, até porque são eles. Foram eles que criaram todos os planos e foram eles que derrotaram todos os planos. A disputa ia começar. Dia 4 de outubro de 1994, as urnas terminaram de ser apuradas e confirmaram o que todos já esperavam. FHC derrotou Lula no primeiro turno com 54% dos votos, contra os 27% do candidato do PT. Da galera. Defender e cumprir a Constituição. Observar as leis. Promover o bem geral do povo brasileiro. Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
comando da nação, FHC deu continuidade ao Plano Real. Ele submeteu para aprovação do Congresso a desregulamentação de mercados, reforma administrativa e previdenciária, a privatização de estatais, da Telebrás e a da Vale do Rio Doce e a flexibilização das regras de contratação de trabalhadores. Em setembro de 1997, FHC conseguiu a aprovação da emenda constitucional que permitiria a própria reeleição em 98. O Congresso vai instalar a comissão especial que vai analisar a emenda da reeleição no próximo dia 15. Naquela época, o segundo mandato em sequência dos cargos executivos era proibido pela lei. Para um assunto polêmico, toda a cautela. O presidente da Câmara, deputado Luiz Eduardo Magalhães, teve um encontro reservado com o presidente Fernando Henrique no Palácio do Planalto. A oposição não deixou barato e acusou o governo de compra de votos para passar o projeto. A eleição de 1994 foi uma batalha entre um comunista e um social-democrata. Foi a disputa entre duas variações da esquerda, PT e PSDB. FHC e Lula ocuparam os holofotes como atores principais, e os dois saíram vencedores. Na prática, era o início do socialismo fabiano no Brasil. Se a eleição de 89 foi um circo, a de 94 foi uma peça de teatro. Essas eleições de 98 elas vão ser um momento decisivo para o Brasil dizer o que é melhor. A privatização ou a estatização. Porque no final do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, ele faz uma coisa completamente a contragosto, mas que tinha a ver com o seu pensamento ali agora, com seus novos amiguinhos Tony Blair e Bill Clinton, que era a privatização, sobretudo, do sistema telefônico. Telesp, Telerge, assim por diante. Esse sistema inteiro ele é privatizado, ali no começo de 98. O discurso do PT foi mais do que apocalíptico, quer dizer, ele acreditava que o pobre não teria mais telefone. O problema era, o pobre não tinha telefone. Era um discurso, era um não problema, uma coisa na qual o PT é hiper especialista até hoje. Ele cria um não problema, como por exemplo hoje a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Não existe nenhuma mulher em nenhum cargo deste país que ela fala assim, olha, eu tô aqui na mesma função, no mesmo cargo que um colega e eu recebo menos do que ele. Nenhuma, não existe isso. A lei não permite isso. Mas ele tá lá falando o tempo todo disso. Naquela época ele fez a mesma coisa, ele criou um não problema. Ele falou assim, nossa, o pobre não vai ter telefone. Mas o pobre não tinha telefone. Aí o lançamento para a área brasileira. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Gol! Zidane! Tem aí novas medidas para combater o nosso vergonhoso déficit público, que cresce como uma bola de neve. Essa reforma da Previdência não pode ser delongada, pode demorar, porque ela ajuda a consolidação da economia brasileira. Depois de 4 anos de governo FHC, o Brasil estava pronto para entrar em recessão. O clima era de ansiedade. Apesar do sucesso do Plano Real, ainda havia medo de que a inflação voltasse. Ninguém sabe. A batalha não seria entre candidatos, mas entre a crise e o real. A população ia eleger o candidato que passasse credibilidade e capacidade de lidar com a recessão. No dia 4 de outubro de 1998, o Brasil decidiria mais uma vez entre os dois mesmos números da última eleição, o 13 de Lula ou o 45 de Fernando Henrique. É da França, é do título, é da vitória. A declaração é do presidente Fernando Henrique Cardoso e foi feita no primeiro dia da visita dele à Suíça. Ele se encontra com empresários e banqueiros para atrair novos investimentos. O principal compromisso do presidente será o Fórum Econômico Mundial, na cidade de Davos. Durante os 4 anos do governo de Fernando Henrique, a inflação foi controlada. Empresas de outros países investiam no Brasil e estatais foram privatizadas. Apesar da confiança no real ser baixa, o Brasil parecia estar respirando. O presidente Fernando Henrique fala com otimismo sobre o futuro. Diz que o país está conseguindo driblar os efeitos da crise da Ásia. Entretanto, essa prosperidade era artificial. Para controlar a inflação, Fernando Henrique prometeu conter os gastos do governo, mas não cumpriu. Gastou mais do que poderia e endividou o Estado brasileiro. O resultado dessa brincadeira foi o aumento de real circulando na economia. A partir daí, a FHC tentou controlar a inflação através do câmbio, forçando uma igualdade entre o preço do real e do dólar. Só que para manter essa igualdade, ele precisava vender dólares, e para vender dólares era preciso ter uma reserva da moeda americana no Banco Central. Essa reserva de dólares era a chave para a estabilidade econômica. Queimar as reservas mantinha o real estável e garantia a confiança dos brasileiros. Mas manter essas reservas também era importante para que os investidores estrangeiros e seus dólares permanecessem no país. No meio de toda essa instabilidade, a situação econômica brasileira foi agravada pelas crises mexicana, asiática e russa. O problema, segundo os analistas, é que o olho do furacão está na Rússia e na Ásia. Mas os investidores estrangeiros parecem enxergar a instabilidade no Brasil com os mesmos olhos que examinam a fragilidade econômica da Rússia e da Ásia. E era nessa crise que PT e PSDB disputariam a presidência do país. Você sabe que é possível crescer sem inflação. Está na hora de um governo corajoso, que faça a reforma agrária de verdade e que não aceite um brasileiro sequer com fome. O discurso de Lula era cansativo. Era a terceira eleição que o revolucionário socialista gritava as mesmas propostas. Revolução agrícola e social e reforma trabalhista. E dessa vez, Brizola, seu antigo adversário, estava do seu lado concorrendo a vice-presidente. Fernando Henrique usou mais uma vez o Plano Real como carro-chefe de sua campanha. Para ele, a fuga de dólares e a recessão brasileira eram em decorrência da crise internacional. É um problema sério e que se agravou bastante por causa da crise da Ásia. Até a crise da Ásia, outubro do ano passado, nós estávamos vendo o Brasil com 4% de crescimento, economia estável na moeda.
Os eleitores temiam que a crise significasse a volta da inflação e clamavam pela permanência do presidente, já que ele havia demonstrado competência para terminar com a inflação em 94. O eleitor que reelegeu Fernando Henrique, com mais de 53% dos votos, não apareceu para a posse. Ao pé da rampa do Congresso, o presidente e o vice são recebidos pelos presidentes do Senado, Antônio Carlos Magalhães, e da Câmara, Michel Temer. Fernando Henrique entra no plenário da Câmara sob aplausos. No dia da primeira eleição feita com urnas eletrônicas, o favoritismo se confirmou. O presidente Fernando Henrique se reelegeu no primeiro turno com 53% dos votos. Lula recebeu 31% e Ciro 10%. Observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Duas condições foram fundamentais para a vitória de FHC: o sucesso do real e a fraqueza e a descredibilidade do seu principal oponente. Em janeiro de 99, FHC desistiu de igualar o real ao dólar e a moeda nacional foi radicalmente desvalorizada. O ministro da Fazenda passou o dia reunido com a equipe econômica. Numa entrevista ao Jornal Nacional, Pedro Malan disse que o nervosismo do mercado é exagerado, mas reconheceu que uma das medidas tomadas para proteger o real não deu certo. Em maio de 99, o PT iniciou uma campanha para derrubar a FHC. As tentativas de golpe aconteceram com 13 pedidos de impeachment ao Congresso. De crime de responsabilidade contra o presidente da República. O regimento autoriza o recurso ao plenário para que a Câmara delibere. Está iniciada a votação. O presidente da República não tem se limitado a paulinar a democracia, tem estuprado a democracia. O estelionato eleitoral de Fernando Henrique Cardoso. E quando o presidente da República ataca o Ministério Público, cometeu crime de responsabilidade, que coagiu o Ministério Público de público. É público e notório e dispensa provas. Anunciou o resultado. Votaram sim. 100 senhores parlamentares. Votaram não. 342 senhores parlamentares. O recurso foi rejeitado. Apesar disso, o pior ainda estava por vir. Na noite de quinta-feira do dia 11 de março de 1999, mais de 50 milhões de pessoas ficaram sem luz. Um problema na estação de Furnas, em Bauru, cortou a energia elétrica por 40 minutos nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Acre, além do Distrito Federal. Até o Paraguai foi afetado. A hipótese de o problema ter sido provocado por um raio foi afastada depois de 6 meses de investigação. O blackout ocorreu por falhas no Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. A falta de investimento no setor de energia obrigou a FHC a criar uma campanha de racionamento em 2001. O risco de novos apagões ameaçava o Brasil. Com esses números, o mês de julho não vai haver apagão. E se continuar assim, vamos superar essa crise sem nenhum apagão. Além da economia de energia, uma outra preocupação é com o nível dos reservatórios. De acordo com a Câmara de Gestão da Crise de Energia, o nível está um pouco acima do esperado pelo governo. E eu quero mesmo anunciar, em 2002, que nós superamos para sempre essa crise. Que nós continuamos construindo, melhorando a nossa capacidade de produzir energia. Então vamos superar de uma vez por todas. Mas mesmo assim, no dia 21 de janeiro de 2002, o novo blackout atingiu 10 estados brasileiros. 1h35 da tarde, o começo de um dia de caos em São Paulo. As estações ficaram às escuras, os trens da CPTM e os trólebus também pararam. Resultado, fila para conseguir um ônibus, com semáforos apagados. O blackout provocou confusão também no trânsito. As linhas do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ficaram interrompidas. A Avenida Paulista, centro financeiro da cidade, ficou congestionada. Luz de velas também no aeroporto de Congonhas, onde os avisos luminosos foram substituídos por papel. São Paulo, a queda foi mostrada ao vivo pelo Jornal Hoje, que está no ar. Temos um problema técnico aqui nos nossos estudos. Em Vitória, Espírito Santo, a falta de sinais provocou acidentes no cruzamento. 3 pessoas ficaram feridas. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acidentes em vários cruzamentos. No Rio de Janeiro, o engarrafamento atingiu de uma ponta a outra a Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. Houve tumulto na saída do metrô. As estações foram fechadas. Estão pulando a porta do trem pelos trilhos. Com a falta de luz, muita gente ficou presa no elevador. Nesse prédio aqui, uma senhora está há mais de 1 hora aguardando a operação dos bombeiros. Segundo a direção da usina de Itaipu, o problema não foi na geração de energia, mas na transmissão. 13 das 18 turbinas pararam de produzir automaticamente. Caos total, né? Caos total. No segundo mandato de FHC, a recessão econômica se agravou com a crise mundial. O efeito dominó derruba os outros tigres, atinge o mundo inteiro. O real foi desvalorizado e a inflação ressurgiu, apesar de não alcançar os índices anteriores. O Brasil teve de recorrer ao FMI para conseguir empréstimos. Com a crise batendo na porta mais uma vez, a popularidade de Fernando Henrique diminuiu drasticamente e ele já não poderia concorrer novamente em 2002. FHC estava fora do jogo político. A esperança para 2002 tinha um novo nome. As 3 derrotas nas últimas eleições ensinaram o PT que, para sair do segundo lugar, era necessário deixar de ser radical. O político socialista que há 3 eleições gritava slogans revolucionários precisava mudar. Duda Mendonça, um publicitário experiente, foi contratado pelo PT. Esse eleitorado tem que ter um cuidado muito grande. Por exemplo, o sindicalista espanta ele.
A partir daí, Lula calou as áreas mais violentas do partido, fez coligações, se aproximou da elite empresarial e até mudou seu visual. O Lula revolucionário precisou morrer, e ele morreu nas mãos de Duda Mendonça. O marqueteiro enterrou o sapo barbudo e deu vida ao Lulinha Paz e Amor. Os jornais americanos consideram que Lula moderou o discurso socialista e se moveu em direção ao centro. Em todas as simulações, Lula sairia vitorioso. Lula ganha de todos os concorrentes no segundo turno, segundo pesquisa Datafolha. O ano de 2002 foi decisivo para o futuro do Brasil. Com a mudança de personalidade de Lula, as pesquisas garantiam que dessa vez ele seria o presidente. Já certo no segundo turno, Lula apenas observou a batalha entre os outros candidatos. E nós temos condições de retomar o crescimento da economia, de gerar emprego, de fazer a reforma agrária, que o emprego é a única coisa que dá, eu diria, dignidade ao ser humano. As pessoas gostam de trabalhar, receber o seu salário e no final do mês comprar o que comer para si e para sua família. É esse Brasil que eu quero construir. A especulação do mercado financeiro era grande. A Goldman Sachs, um banco de investimentos americano, criou o Lulômetro, que projetava o valor do dólar conforme a possibilidade de Lula ser eleito. Quanto mais chances do petista ganhar, mais alto era o valor do dólar no Lulômetro. Bancos estrangeiros rebaixavam a sua recomendação para realizar negócios com o Brasil conforme a vitória de Lula se aproximava. Na página 5 do relatório, porém, ele diz que se o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda estiver liderando as pesquisas no terceiro trimestre deste ano, os títulos brasileiros podem cair para 50 centavos de dólar. Agora, chegando de mais uma viagem, ele, que se Deus quiser, será o próximo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula era o favorito entre mulheres e idosos. Ele se beneficiava com a insatisfação do brasileiro e por ter participado das últimas 3 eleições. Sua luta já era conhecida, mas ele precisava demonstrar capacidade para governar um país marcado por crises econômicas. Lula e o PT foram remodelados para representar a mudança que o Brasil clamava. Ironicamente, o PT começou uma forte campanha contra a corrupção. Ou a gente acaba com eles, ou eles acabam com o Brasil. Show Corrupção, uma campanha do PT e do povo brasileiro. Duda Mendonça conseguiu neutralizar o radicalismo e o despreparo de Lula. Houve uma descaracterização das políticas historicamente defendidas com a ajuda de um time de especialistas e acadêmicos. E para acalmar o mercado, Lula fez uma carta aos brasileiros. Prometia cumprir contratos assumidos pelo país e manter as principais medidas político-econômicas de FHC. E atenção, são 9h19 da noite do dia 27 de outubro do ano 2002. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral declara Lula matematicamente eleito presidente da República Federativa do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No dia 27 de outubro de 2002, as manobras do marqueteiro Duda Mendonça deram certo. Lula venceu com 61% dos votos contra 39% de José Serra. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil os senhores Luiz Inácio Lula da Silva e José Alencar Gomes da Silva, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2006. 15 anos depois, o marqueteiro de Lula assinaria um acordo de delação premiada na investigação Lava Jato. O conteúdo das declarações é mantido em sigilo pela Polícia Federal até hoje. 1, 2, 3, pé! 1, 2, 3, pé! O Lula de 2002 era o Collor de 89, de terno elegante e barba feita. Falava o que a classe média queria ouvir e fazia promessas ao empresariado. A população depositava sua esperança nele como depositou em Collor. As classes baixas enxergavam nele um presidente ideal, um exemplo a ser seguido. Assim, a máfia petista se estabeleceu no poder.